Pessoal, a mídia de todo o Brasil, né? Falando desse jogo do Flamengo, onde o Flamengo atropelou o Vitória, né? Foi 8-0, poderia ter sido mais, né? Foi um verdadeiro show do Mengão, né? Tanto na parte individual como na parte coletiva. O Flamengo a todo momento dominou o jogo, né? Isso aí deixa os torcedores, principalmente do Flamengo, animados e os rivais preocupados, né? E a mídia discute, né? Aonde vai parar esse time de Felipe Luiz? Pois é, pessoal. Os números aí, Flamengo tem a melhor defesa, tem o melhor ataque, faz a melhor campanha desde que se iniciou a questão de pontos corridos. Então, sem sombra de dúvida, são os números que chamam a atenção, né? Pois é, números até melhor do que aquele time de Jorge Jesus, né? E vamos ser bem realistas, pessoal. Esse time do Flamengo hoje é bem superior àquele time de Jorge Jesus, né? Principalmente quando se fala de elenco, né? Quando você se fala de elenco, então não tem nem como botar na mesma balança, né? A mídia discutindo a atuação do Flamengo, que foi uma atuação de gala, uma atuação onde o Flamengo foi dominante, onde o Flamengo deu show, muitos jogadores muito bem, né? Samuel Lino, Pedro, Arrascaeta, então para deixar o torcedor flamenguista animado, né? Vamos acompanhar o vídeo e créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Vamos acompanhar aí, pessoal. Temos muitos personagens falando sobre o jogo. Olha aqui o Maracanã. Eu fui muitas vezes, viu, Eugênio? Desde a época que eu ia visitar minha avó, que morava ali em Vila Isabel, perto da 28 de setembro, ali perto do Petisco da Vila, eu ia a pé pro Maraca. Muito bem. Mas isso não interessa. O que interessa são os personagens da goleada. Vamos ouvi-los. Realmente foi um jogo fantástico, um jogo completíssimo em todos os sentidos. Onde os jogadores estavam desfrutando dentro do campo. Foi uma vitória onde começou o jogo e fomos muito efetivos. E isso, obviamente, que nocauteou o adversário. E o que eu mais gostei foi que em nenhum momento pararam de tentar o controle, tentar tirar a bola do adversário, tentar fazer gols. Antes de começar as perguntas. Maravilhoso de ver, né, acompanhar essa atuação do Flamengo histórica. O time jogou demais. É claro, Vitória deu alguns espaços, tentou sair, tentou encarar o Flamengo. E o Flamengo falou assim, beleza, vamos jogar bola. E aí botou na roda, um negócio assim, claro, para a torcida do Vitória é uma tragédia. Ele tentou sair, né? Então, o Carille acabou vitimado, realmente um 8-0 não tem jeito, mas eu acho que ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Não sei se de 8. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Carille vai para outra. O Flamengo, ampliando um pouco mais, a gente vai falar muito mais do jogo de ontem, mas só ampliando e olhando um pouco da campanha. Tem o melhor ataque e tem a melhor defesa. O Flamengo o saldo. Então, é aí que eu vou chegar. Em 20 jogos, o Flamengo só sofreu 9 gols e fez 44. O segundo melhor saldo de gols no Campeonato Brasileiro é o do Cruzeiro, 19. Sabe 19? Saldo de gols 19 do Cruzeiro, o segundo. O primeiro é o Flamengo. Sabe qual é o saldo de gols? 35. Tem vários negativos, saldo de gols negativos. Do oitavo, vê o Juventude. Do oitavo colocado para baixo, todos têm saldo negativo, com exceção do Ceará, que tem o saldo 0. Do oitavo, primeira parte da tabela, do oitavo colocado para baixo, pode olhar a tabela, só se eu estiver olhando errado. Todos com saldo. O Bragantino tem menos 3. O saldo do Flamengo é 35. Olha aí, Cruzeiro 19. Botafogo 14 e Palmeiras 12. Nenhum time, além do Flamengo, fez mais do que 34 gols no Brasileirão 2025. É quase o dobro do saldo do segundo colocado, seria 38. Ele tem 35. Né? É uma campanha... Olha, já está concorrendo com o Flamengo do Jesus. Eu sei que no fim... tem que levantar a taça. Claro, exatamente. É isso que vai determinar tudo. Espera levantar a taça. Isso vai determinar tudo. Mas em volume de jogo, em nível de atuação, me lembrou uma atuação do Flamengo contra o Goiás, o Flamengo do Jesus, que acabou 6-0 com o Flamengo tentando o sétimo. O juiz apita com o Flamengo em cima. Você me lembrou, eu não vou ter os números exatos, os amigos que
acompanham ainda mais a NBA do que eu, aqui nos canais ESPN e Disney+, uma campanha avassaladora do Golden State Warriors, que bateu o recorde de vitórias lá na temporada regular, do Chicago Bulls, de Michael Jordan, mas chegou no final e não foi campeão. Acontece. Então espera levantar a taça para fazer comparação do futebol está cheio de favoritos. Espera levantar a taça para comparar com 2019. É verdade, mas tô certo ou tô errado, Brelho? Claro. As taças, né? Brasileiras. São duas. Claro. Mas por volume de jogo tá perto disso. Mas acho que esse é o ponto que a gente tem de focar. O que a gente tem nesse momento é um time que é muito regular, porque desde que o Felipe Luiz assumiu o Flamengo, repertório nunca faltou. Desde o ano passado, o Flamengo tem repertório. O que se criticava muitas vezes era a falta de contundência. E ontem essa contundência sobrou. O Flamengo foi muito efetivo, fez uma goleada que poderia ter... 8 em 20, é isso? Poderia 20 chutes a gol e 8 gols. E poderia ter feito até mais. Então, o Flamengo ontem, se tinha algum reparo... esse reparo acabou porque o Flamengo conseguiu transformar essas situações de gol e convertê-las. Agora... o Flamengo, desde que o Felipe Luiz assumiu, é um time que já conquistou taça, Campeonato Carioca, Copa do Brasil no ano passado, no Mundial de Clubes. Na minha visão, foi o time que melhor jogou futebol, que mais se impôs, com todo respeito ao que o Fluminense fez, que chegou mais longe, mas o Flamengo, bola por bola... Dos brasileiros, óbvio. Para mim, entregou mais. No Campeonato Brasileiro, é o único time que marcou mais de 40 gols, o único que sofreu menos de 10. Então, hoje, em nível de jogo, a gente pode dizer sim que o Flamengo voltou a estar em outro patamar. O Flamengo hoje é o ideal a ser alcançado e perseguido. Em 8 patamar. Em 8 patamar, né? Para brincar com a goleada de ontem. Mas o Flamengo voltou a esse estágio de um nível de excelência de jogo pretendido, e essa excelência acontece. O Flamengo tem uma identidade bem definida e o principal... em fartura de talento no elenco. Quando a gente olha para o Flamengo, eu não vejo nenhum outro clube, nem mesmo o Palmeiras, que investiu tanto, com essa concentração de craques, essa concentração de jogadores decisivos, e isso faz com que o Flamengo esteja um degrau acima. É claro que pode acontecer como aconteceu contra o Galo. Um adversário do outro lado que compete, que aumenta o seu nível, que joga na rotação máxima, que consegue eliminar de uma competição de mata-mata, mas hoje eu vejo o Flamengo num nível de jogo que nenhum outro clube alcançou, que é essa estabilidade de jogar bem a maioria dos jogos e ser superior em praticamente todos a seus adversários. E com reservas, praticamente todos, que jogariam em quase todos os clubes da Série A do Brasileirão. E incluo o Palmeiras nessa. Flamengo e Palmeiras têm jogadores no seu elenco, que muitas vezes começam no banco ou são considerados reservas, que jogariam em quase todos os outros. Sim, e do meio para frente, principalmente, tem muitos nomes bons, mas do meio para trás também, gente, é meio gol tomado por partida no Brasileiro. 20 jogos e 9 gols sofridos, não é isso? O Flamengo tem os 20 jogos? Tem 20 jogos. Tem os 20 agora. Sofreu 9 gols. Então, né, menos de meio por partida. Se tomasse 10, seria meio por jogo. Isso é fantástico. E mostra o equilíbrio. E eu acho que essa é a grande questão do Flamengo, né? Tem aquela velha frase, né, que o ataque ganha jogo e a defesa ganha campeonato. A estabilidade defensiva do Flamengo é o grande ponto de partida para esse time fazer a campanha que tem feito. Porque ele é muito pouco vulnerável. E ele tem muita tranquilidade a partir disso. Isso se reflete no pouco que falamos do Rossi. Sim. Quantas vezes? O Rossi foi melhor em jogo, fez 4, 5 defesas. Pouco. Quantas vezes? Talvez o único que não jogou bem ontem é porque não jogou, né? Ele assistiu ao jogo. Teve uma bola que o Vitória atacou no primeiro tempo, que o rapaz vem driblando ali pela direita, chuta. Ele defende assim, quase que esnobe, ele bota a bola, para assim no chão, a bola... E não chegou nele. E eu estou tentando puxar pela memória se o Flamengo do Felipe Luiz já foi goleado de sofrer mais de 3 gols. Não consigo me lembrar. Não, foi pelo Bayern de Munique, né? Não, então, mas no cenário possível de América do Sul. É muito difícil isso acontecer. Agora eu não sei se esse time atual levaria aqueles 4 do Bayern de Munique. Com o Saúl no meio, com o Lino na ponta, talvez a história fosse um pouquinho mais equilibrada. Mas ali... Não foi um jogo ruim no Flamengo, não, tá? E ali é um contexto... Qual jogo? Com o Bayern de Munique. O adversário era um absurdo. Não. Ruim não foi mesmo. Não foi ruim, não. Claro que ninguém gosta de perder e ainda mais tomando 4 gols, mas do nível
nível que se esperava, né, do Flamengo e até a distância que existe de investimento para o Bayern, para mim foi uma atuação bastante aceitável. E o que a gente tem de pontuar é, o Flamengo com esse equilíbrio consegue algo que é raro, porque muitas vezes os técnicos conseguem fazer o... Pessoal, isso aí é um fato, né? O Flamengo tem um equilíbrio na defesa que dificilmente você vê o Flamengo sofrer perigo de gol. Isso aí é uma realidade, né? Claro, eu sei que muitos vão dizer, não, porque o Flamengo isso... Então, o Flamengo é um time que controla o meio campo, defesa e ataque, né? Então você não vê o Flamengo sofrendo perigo de gol. Vai levar gol? Vai, porque faz parte, né? Nem sempre você vai passar ileso. Mas dificilmente esse time de Felipe Luiz aí, pessoal, sofre gol. Isso aí é um fato, é uma realidade, né? Os mais importantes. Sim, mas o Flamengo não disputa, o Flamengo não disputa só Libertadores. É o tipo de jogo em que o Flamengo beirou a perfeição. Sim. Você olha ali em todas as fases, marcação, intensidade, regularidade no jogo, porque acontece muito às vezes de um time que se impõe, faz uma goleada, mas a goleada é resolvida num trecho específico do jogo e no restante o time dosa, tira o ritmo. Ontem não, foi um jogo linear do Flamengo, do primeiro ao último minuto, de imposição total, de mais de 70% de posse de bola, 20 finalizações, mais da metade no alvo e com golaços, pelo menos, a gente quando fizer a lista... Golaços com troca de passes, participação às vezes de 4, 5 jogadores. E quando a gente, quando fizer... Não teve um gol feio, Abel. Quando a gente fizer o top 10 dos gols mais bonitos do campeonato, provavelmente 4 gols do Flamengo na goleada de ontem estarão, porque foram gols muito bem construídos. Matheus Pereira do Cruzeiro joga vôlei? Não, entre os 10. Dois gols do Cruzeiro foram lindos. Dois gols do Cruzeiro foram lindos. Só que o que o Flamengo fez ontem foi um absurdo. E assim, gols que tem a plasticidade não só coletiva, mas individual. O elástico do Pedro no lance do gol, absurdo. A caneta... o Evair dos tempos modernos. Quantas vezes eu falei? E a caneta do Samuel Lino também, no passe que ele dá para trás. Aquela jogada do gol do Luiz Araújo, o Lino está cercado por 4 jogadores do Vitória e ele está de costas pro gol. Ele gira, mete no meio das pernas de um deles, vai para dentro no fundo e toca pro Pedro e aí a bola chega pro Luiz Araújo. O Lino ontem teve 2 gols e 3 assistências. Foi o jogador que mais participou com gol ou assistência. Quantos gols e quantas assistências? 2 gols e 3 assistências. Nota 10. E o Pedro, 3 gols. Nota 10. 3 gols e uma assistência. Nota 10. Mas eu daria 10 Eu sou exigente também, mas pelo que eles entregaram e pela forma como foi o jogo, de participando o tempo inteiro, eu também daria 10 para os dois. Os dois jogaram muito bem. Tô falando sério, não tô brincando. O Pedro, 3 gols, 3 golaços. 3. 1 de canhota. Golaço, né? Não, aquele esse aqui que a gente está vendo ali no nosso telão ali, esse é brincadeira. Numa coisa a gente concorda. Ele dá o elástico. A nota dos Lucas dois... Alter, né? Coitado do Lucas Alter. A nota dos dois é a mesma. Todos nós daremos a mesma nota. Mas é aquela história. Alta e a mesma. Mas se precisa escolher entre 2 notas 10, eu escolheria o Samuel Lino. Porque... O que ele desestabilizou a defesa do Vitória pelo lado esquerdo foi algo que há muito tempo eu não via. Isso sim dá pra gente comparar com 19, que lembrou o Bruno Henrique do auge de 2019. Aqui, o Bruno Henrique fazia muito isso, né? Com arrancada, com drible. E ontem o Samuel Lino estava imparável. E foi então vamos lá. Nas participações em gol. O professor, ele... E é o seguinte, tem torcedor do Flamengo já reclamando que ele não foi convocado para a seleção brasileira. Mas há pouco tempo estavam cornetando também. Concorrência é grande. E pro Arrasca, ele jogou isso tudo ontem, depois da convocação. Pro Arrasca eu daria 8, talvez, 7,5, 8. Eu daria 8. Que jogou muita bola também. Daria 8, não é uma boa nota? Excelente. 8 então, tá legal. O professor trouxe aí o assunto de comparar com 2019, eu falei, calma, espera levantar a taça. Mas o futebol apresentado a gente já pode. Tem a tela aí. Vamos lá. Qual o melhor time, Flamengo de 19 e de 2025, após 20 jogos no Brasileirão? Aí dá pra... Tá vendo? Não fica atrás não, hein? Tá bom? Então, em 2019 tinha 45 pontos, em 25 tem 46. Os dois lideravam, né? Aquele liderava e esse lidera.
Em 2019 tinha 14 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, e agora tem um empate a mais. E uma derrota a menos. Não, mas melhor. Melhor empatado que perdido. A tela já... A grande diferença é a defesa, ó, como eu falei agora há pouco. Aproveitamento, 75 lá e 76,7 aqui. Gols marcados, o mesmo número de gols marcados em 20 rodadas. Gols sofridos, 19. Sofria mais gol em 2019. E também não era ruim, 19 gols em 20, São não 10 dá gols. nenhum. E a gente 10 gols de É diferença. que o sarrafo E a lá gente tá alto. precisa mas, lembrar, pô, o Jorge Jesus chega no meio do ano. Ele não começa o campeonato como técnico do Flamengo. Verdade. E o Quem que tava? Abel. Abel Braga. O melhor do Flamengo a gente viu no segundo turno, que ali o Flamengo passeava Verdade. e numa Bem reta, lembrado. numa reta Então decisiva pede lá para da refazer, temporada. pegar só os 20 primeiros jogos do Jorge Jesus. Então, a gente vai ter de fazer essa comparação depois. Mas, de fato, esses 20 primeiros jogos do Flamengo do Felipe Luiz são melhores que o Flamengo de 2019. Só que precisamos ver se mantém essa pegada, porque é difícil, mesmo com um elenco melhor do que o de 2019. Isso eu não tenho dúvida de dizer. E o de 2019 também caiu na Copa do Brasil. Caiu. Para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, Maracanã, não lembro se foi oitavas de final Oitavas ou de quartas. final. Oitavas. E até teve uma derrota para o Emelec, que o Flamengo consegue virar no Maracanã. Então, o começo do Jorge Jesus ali foi normal. Dali que estabiliza. Depois que ele passa pelo Emelec, era muito sofrimento ali. Teve uma derrota Depois que marcante passa do Jorge pro Jesus pro Bahia, né? Mas foi antes do jogo com o Emelec. E é isso. Depois que passa pelo Emelec, aí ele consegue... passa a ter as semanas livres de Copa do Brasil. E aí ele começa a organizar o time dali, o time decola. Mas a questão é, o Flamengo, esse Flamengo, que tem jogado a bola que está jogando, que tem o treinador competente que tem, e com esse elenco, e é um elenco mais farto em qualidade do que o elenco de 2019. Eu ia pedir para você responder a pergunta que está aqui embaixo na tela. Ó. Olha aí, você já está respondendo. Não, mas, Abel, elenco muito mais forte, não é pouco. Esse elenco do Flamengo, o Felipe Luiz olha, tem ótimas opções em todas as posições. O Jesus não tinha. O Jorge Jesus tinha um elenco mais justo. Não era um elenco ruim e o time titular espetacular. Nas 11 posições tinha jogadores que entregaram muito e eram craques. Só de ter nas duas laterais Rafinha e Felipe Luiz era algo absurdo. Mas como elenco, esse Flamengo não só vem numa esteira de investimentos e até com alguns remanescentes de 2019, como contratou jogadores do nível de Saúl, Samuel Lino, Carrascal, jogadores que chegaram Jorginho. para dar... Jorginho chega no meio do ano também, dá uma profundidade de elenco que o Flamengo não tinha, mas lidou bem no segundo semestre, porque o Jorge Jesus adotou aquele modelo de poupar pouco, poupar só quando necessário e manter sempre a mesma base. Agora, o Flamengo, com essa bola, com o treinador e com esse elenco, tem potencial de, no mínimo, igualar o Flamengo de 2019. Por quê? É favorito no Brasileiro, na minha visão. Também é favorito na Libertadores. Verdão tá ali na cola, hein? Claro. No Brasileirão. Mas hoje... Mas é favorito, sim, é favorito. Hoje, pela bola que jogam e até por pontuação, para mim o Flamengo está à frente do Palmeiras. Sim, pelo ataque, pelos números ofensivos, defensivos. Né? Na Libertadores, pelo caminho e por ser o melhor time, também coloca o Flamengo como favorito. Então, se ganha os 2 títulos que o Flamengo ganhou em 2019 e continua nesse ritmo, tem potencial de igualar ou até mesmo desbancar, porque... Aí a gente vai fazer um cara a cara aqui. Agora, mas... Rossi, Diego Alves, não era o goleiro? Rossi, Diego Alves. Rafinha e Varela. Mas então, e vai seguindo. Isso aí, até pelo apego afetivo e por serem grandes jogadores, pode ser que o Flamengo de 2019 vença. Mas agora, antes tem que ganhar, tem que levantar a taça. Mas agora, se comparar o elenco, esse elenco é muito mais farto. Olha a diferença que você já começa por aí. A gente falava da questão do elenco, né? Justamente o que o Breler acabou de dizer. Você falou assim, você pensou, Rafinha ou Varela? Mas a maior parte até aqui do ano foi com o Wesley. E ainda tem o Emerson Royal. Então são 3 nomes contra só o Rafinha, de 2019. Só entre aspas. Não, só numericamente não tinha uma opção falando. de tanto... de quantidade. Sim. Entendeu? Porque a grande questão daquele Flamengo, a gente debateu isso aqui semana passada, né, Abel? Era que o Jorge Jesus não poupava os jogadores. Ele falava assim, descansa entre um jogo e outro, na hora do jogo vai correr. Hoje o Flamengo consegue girar o elenco. E aquele Flamengo de 2019 tinha alguns jogadores
que eram até muito contestados pela torcida. O Pires da Mota, o Berrio, o Lincoln, que era da base, ainda muito jovem, o Renier estava começando ali. Apareceu bem o Renier. Apareceu bem, até participou bastante, mas é isso, jogadores que não se comparam com o patamar que o Flamengo tem no banco hoje. Sim. O Flamengo hoje, dependendo do caso, tem jogador de seleção que está no banco do Flamengo. Pega a lateral esquerda, você vê. Quanto... Alexandre, Ayrton Lucas e o Vinha, né? De ontem entrou também um pouquinho. Uma loucura, né? Pessoal, a mídia discutindo aí, né? A atuação do Flamengo, que foi uma verdadeira uma atuação de gala, né? O Flamengo arrancando elogios de todo mundo, toda a imprensa de todo o Brasil fazendo vários elogios ao Flamengo. E temos que reconhecer, né? Foi uma vitória ali, uma vitória para deixar o torcedor flamenguista animado, para deixar o torcedor sem sombra de dúvida, naquela expectativa e de esperança de dias melhores, né? Para mim, o Flamengo é favoritíssimo no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, para mim, não vai ter time ali para bater de frente com o Flamengo. Eu não vejo. Mas, claro, o torcedor flamenguista, eu não estou só na expectativa de vencer só o Campeonato Brasileiro, né? O torcedor flamenguista quer Libertadores, Campeonato Brasileiro. E isso aí a gente sabe que a imprensa sempre vai destacar o quê? O elenco, a qualidade do futebol apresentado, né? O futebol apresentado pelo Flamengo, sem sombra de dúvida, chama atenção. E muitos discutindo, será que esse time é melhor do que aquele time de Jorge Jesus? Pessoal, a gente pode dizer o quê? Que esse time aí do Flamengo, para mim, é bem melhor do que aquele time de Jorge Jesus. Principalmente quando se fala de elenco, né? Quando você se fala de elenco, então não tem nem como comparar. É um time aí que, vamos ser bem realistas, é fora do sério, pessoal. É fora do sério esse time do Flamengo. E é como eu digo, vamos aguardar, coisa vai começar a andar aí, fluir, né? Acho que o Flamengo está precisando de fazer uma grande atuação também na Libertadores. Não tenha feito aí contra o Internacional, né? Que eu também acho. E contra o Internacional o Flamengo fez uma grande atuação, né? Mas eu garanto que quando o Flamengo fizer uma grande atuação contra um clube argentino, e quem sabe não seja o Estudiantes, né? O Flamengo fazer uma grande atuação, aí sim, aí vão se render, vão tirar o chapéu de vez, vão realmente colocar o Flamengo num patamar que merece. O Flamengo agora que vai ter o descanso aí, né? Só joga no domingo mais uma vez no Maracanã, sem sombra de dúvida, mais uma vez vai estar lotado, né? O Flamengo está levando em média ali entre 55 a 65 mil pessoas por jogo no Maracanã. O torcedor do Flamengo, claro, pessoal, nem sempre o Flamengo vai atropelar como atropelou o Vitória. Mas o que a gente espera, no mínimo, são boas atuações. Por isso que colocaram o Flamengo no patamar que tá, né? Como favorito a ganhar tudo. Quando coloca o Flamengo como favorito a ganhar tudo, tem elenco. Você viu aí, pessoal, o saldo de gol. O saldo de gol do Flamengo é corra do outro planeta. Então o Flamengo tem a melhor defesa, melhor ataque, os melhores números dos pontos corridos até hoje. Inclusive no jogo de ontem, o Flamengo conseguiu a maior vitória, a maior goleada dos pontos corridos, né, 8-0. Né? Até o momento seria um 7-0. Então o Flamengo quebrando recordes atrás de recorde. Por isso começa a comparação, né? Flamengo de Felipe Luiz ou Flamengo de Jorge Jesus? Claro, pessoal, é cedo, uma coisa que tem que se bater muito. Precisa ganhar, né, para se comparar. O futebol apresentado está se caminhando para isso. Os números estão se caminhando para isso. Mas, pessoal, a gente sabe que ainda tem muito chão para percorrer, né? Muito asfalto, né? O Flamengo precisa ganhar muito ainda. Precisa conquistar o Brasileirão e a Libertadores para a gente fazer essa comparação. Mas sem sombra de dúvida, o elenco hoje do Flamengo, como eu disse, não tem nem como comparar. Não tem comparação. Você olha para o Flamengo, um exemplo,
Naquela época, quem é que entrava do time do Flamengo quando saía algum titular? Vamos lá. Era Lincoln. Era... mais quem? Ranieri. E hoje? Hoje no banco tem Bruno Henrique. Bruno Henrique naquele time era fundamental, né? Tem o Bruno Henrique. Tem Carrascal. Tem Luiz Araújo. Tem Everton Cebolinha. Tem Michael. Que a gente... torcedor nem se lembra que tem Everton Cebolinha no banco, que tem Michael. Nem se lembra. Nem se lembra. Então, vai ter Pulgar, que vai ser difícil Pulgar recuperar essa vaga de titular. Eu acho difícil Pulgar recuperar, né? Esses caras aí jogando o fim da bola, Saul e Jorginho. Por isso que eu digo, num grande elenco assim, pessoal, você não pode dar sopa pro azar, né? E ficar de fora. O que aconteceu com o Pedro, né? Pedro voltou e voltou a jogar bem, né? Acho que as cobranças talvez tenha resultado em efeito, né? Tomara, né? Tomara, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí também nos comentários. Se inscreva aí no canal Mengão Malvadão. E até a próxima, pessoal.